Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse podcast, mas eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. É o primeiro episódio e eu não poderia ter convidado alguém melhor, mais bonito, mais qualificado do que o meu amigo, Dr. Rodrigo Lustosa, advogado criminalista, meu mentor, meu professor e aquele que eu tenho uma admiração gigantesca. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui no nosso primeiro podcast. É um prazer, uma honra tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, meu amigo, Dr. Gustavo, por quem eu tenho, assim, grande admiração e respeito. Para mim é uma honra, motivo de muita alegria estar aqui hoje com vocês, olha só, inaugurando o Fale Direito. Vou deixar isso registrado no meu currículo Lattes. Rodrigão, muito obrigado mesmo. E aí foi proposital esse nome, Fale Direito. Não sei se vocês estão aí acompanhando, sabe? Sou professor de oratória. O Rodrigo é um grande orador, um tribuno do júri, né? Sustentador oral aí nos tribunais. E aí eu pensei, por que não fazer um podcast onde a gente vai conversar sobre direito, sobre sala de aula e sobre, claro, oratória, comunicação. Nós, enquanto advogados, se não tivermos uma comunicação escrita e verbal com qualidade, a gente está ali nadando e morrendo, não é nem na praia, né? Estamos morrendo em círculo, nadando, porque a comunicação é fundamental. Então, esse nome é justamente por isso. Eu não poderia deixar de chamar aqui. Eu sou advogado civilista, mas um advogado criminalista, aquele que realmente, na minha concepção, é o direito, né? De onde nasce o direito, a advocacia criminal, a sustentação oral, a liberdade, a dignidade. Então, seu nome foi o primeiro que me veio à cabeça, é um nome assim fantástico para falar sobre isso. Rodrigão, se apresenta aí pro pessoal que não lhe conhece, né? Fala um pouco de você, seu currículo, mas a gente só tem Olha, 1h30, tá? Não fala tudo, não. eu gosto de me apresentar da seguinte forma. Eu sou Rodrigo Lustosa, advogado criminalista. Porque para nós, doutor Gustavo sabe muito bem disso, para nós advogados não há láurea maior, né? Não há motivo de maior alegria do que esse, de ser reconhecido como advogado, como um bom advogado, como advogado sério. Bem, eu sei que as apresentações são necessárias, mas inclusive na Escola Superior de Advocacia, quando eu vou, já lhe apresentei assim também, quando eu vou apresentar os nossos professores, eu digo, antes de tudo, é um grande advogado, quando é, evidentemente. Então eu gosto de me apresentar assim, Rodrigo Lustosa, sou advogado criminalista, afora isso, sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito penal, especialista em direito processual penal, professor e, sobre todas as coisas, amigo do Dr. Gustavo Mota. Isso aí eu vou colocar no meu currículo. Eu sou amigo do Rodrigo Lustosa. Rodrigão, vamos lá. Por que você escolheu direito? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Isso eu faço nas minhas mentorias em oratória, né? Que a maioria dos meus alunos são advogados, jovens advogados. E eu sempre gosto de perguntar. Eu pergunto também na sala de aula, né? Na faculdade. Por que o direito? Você estava lá, nasceu, cresceu, seu pai, sua mãe, mas por que o direito? Olha, eu vou dizer algo que talvez eu não deveria dizer, mas o farei. Eu não escolhi direito. Eu escolhi o direito penal e o direito processual penal. Eu escolhi a advocacia criminal. Essa foi, obviamente, eu não ignoro que a cultura geral é algo extremamente importante, né? Jamais existirá um bom advogado em qualquer área se ele não possuir uma boa cultura geral, se ele não conseguir transitar pelas disciplinas extrajurídicas que estão para além do direito, a filosofia do direito, a sociologia jurídica. É claro, tudo isso é muito importante, mas tudo isso compõe a escolha que eu fiz, a advocacia criminal. E por quê? Porque, do meu ponto de vista, com todo respeito, obviamente, às demais áreas, mas é na advocacia criminal que nós temos uma lida com as grandes questões humanas. Exatamente. Os grandes dramas da advocacia, do ser humano, nós enfrentamos eles na advocacia criminal, onde nós vamos discutir
a vida, a liberdade, o patrimônio, a honra, buscar compreender um pouco do crime e da criminalidade, que é algo extremamente complexo. Eu acho isso fascinante. E aí a pergunta se torna de resposta impossível e imponderável, né? Por quê? Por que a gente se apaixona por determinado ramo? Não sei, talvez a advocacia criminal é que tenha me escolhido, na verdade, e não eu tenha escolhido. Talvez tenha sido a via inversa. Maravilhoso saber disso, Rodrigo. Maravilhoso. Não sei se você sabe, mas eu quando fiz faculdade, porque assim, todo mundo que é aluno se apaixona pelo criminal, o direito penal. Nossa, que lindo. E eu acho até que essa paixão vem, porque quando a gente liga a televisão, ninguém tá falando, olha só, um empresário quebrou e o fisco e tal. Mas a gente liga a televisão, tem lá, sempre o jornal, um crime, alguma coisa relacionada, e todo mundo vive isso. Então, assim, eu era apaixonado pelo direito penal, apaixonado pelo processo penal, a questão da liberdade. Estagiei em escritório criminal a faculdade toda, saí, trabalhei em escritório criminal até pegar o AB, e hoje eu trabalho com civil. Não sei aonde eu me perdi, não sei que caminho peguei, mas aí tem uma coisa boa. Esse semestre comecei a dar aula de processo penal. Voltei. Quem sabe daqui a gente não faz um júri junto, né, Rodrigo? Seria fantástico. Isso já fica, inclusive, o convite, hein? Tem alguns por aí. E aí, talvez, né? Porque nós não somos, aliás, talvez eu vá dizer aqui uma bobagem, né? Ou algo óbvio. Nós não somos imunes, por outro lado, à indústria cultural. E veja, no imaginário das pessoas, talvez por movimento da indústria cultural, por obra e graça do cinema dos Estados Unidos, que vem para cá, né, que é muito forte lá, mas no imaginário popular, o grande advogado, pelo menos para mim era assim, era o advogado criminalista, aquele que atuava nos tribunais do júri, que tinha o dom da palavra. Exatamente. Isso está disseminado entre nós, e como eu disse, vou pedir licença para dizer uma coisa óbvia. Eu também, como todos nós, não era, ao tempo da faculdade, imune a isso e me encantei, então, por essa área. Não, é uma área, assim, realmente maravilhosa. Hoje, o meu livro de cabeceira, por dar aula também de Direito Civil, é o Pablo Stosio, um cara que eu tenho um respeito imenso, uma admiração. Onde ele tá, eu consigo ir, eu vou e levo meu livrinho para ele autografar. Mas na época da faculdade, eu lembro que, assim, estudei na faculdade, na PUC, fiz PUC, né? Eu também. E assim, a biblioteca, eu não sei se é de todas, mas assim, ela não tem uma gama de livros pela questão de dinheiro, de valor, porque realmente, quando eu descobri quanto custa a biblioteca para uma universidade, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sabia que era esse valor. Mas tinha todas as obras, talvez não tinha a quantidade que nós gostaríamos, mas tinha todas as obras. E foi na época que eu me apaixonei pelo Mirabete e o Capese. Todo aluno começa pelo Mirabete, pelo Capese. E eu assisti uma palestra do Capese e o dom que ele tinha de oratória. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu brincava com meus amigos. Não, eu vou fazer criminal. O pessoal, por quê? Eu quero chegar no júri e o pessoal já fala assim, ih, é o Gustavo, já ganhou. Não precisa nem fazer o júri. Mas assim, e aí a pergunta que eu quero te fazer é, quão é importante para o advogado criminalista que vai fazer ou uma sustentação oral, né, em sede criminal, um HC, alguma coisa, ou para o júri, a questão não da oratória nesse momento, mas de ter conhecimentos paralelos ao direito, não processo penal, direito penal, mas uma filosofia jurídica, uma sociologia, talvez uma poesia, ler um Hamlet, ler um livro fora disso, para agregar nessa percepção de mundo e na feitura da peça, da sustentação, de tudo isso, para moldar essa questão do advogado. Eu acho que isso é essencial. Se nós pensarmos, e aí eu vou falar especificamente do Tribunal do Júri, e por que é que eu vou fazer isso? Porque no Tribunal do Júri, a oralidade, obviamente, predomina e ela se dá numa intensidade muito maior do que em qualquer outro procedimento. Quer dizer, de regra, nós teremos 1h30 da acusação, 1h30 para a defesa, depois mais 1 hora para a acusação e mais outra hora para a defesa. Então, não se tem em nenhum outro procedimento uma oralidade tão exacerbada quanto no procedimento do júri.
Bom, e também por quê? Porque escolheu o júri como ponto de partida para responder essa sua pergunta. Porque os jurados são leigos em direito. E sendo leigos em direito, eles podem ser convencidos por elementos outros que não exatamente aqueles que derivam diretamente do texto da lei. Isso não significa que nós devemos nos distanciar das balizas do direito. Não, mas nós podemos e devemos trazer elementos externos para ilustrar aquilo que nós estamos falando. E para o enriquecimento pessoal do advogado, porque, veja, como é que nós vamos compreender a diversidade humana, a falibilidade humana e toda a complexidade, seja da sociedade, seja dos indivíduos que a compõem, se nós não partirmos da literatura e da arte e buscarmos nisso a lente que vai nos permitir abranger, não tudo, por óbvio, mas uma fração mínima da complexidade e da profundidade humana. Então, esses elementos a que você se refere, a filosofia, a literatura, isso faz parte da formação humana, e na Escola Superior de Advocacia, você sabe muito bem, nós temos essa preocupação, mas faz parte essencialmente da formação do advogado. Não haverá uma boa sustentação oral, ela não acontecerá em grau de excelência no tribunal do júri, se o advogado não dominar o conteúdo, algum conteúdo extrajurídico. E assim penso também nos tribunais, Tribunal de Justiça, nas cortes superiores, eu penso que seja assim também. Mas aí eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que eu seria deselegante. Não. Lhe devolvo a palavra. O senhor é entrevistado aqui, a gente está aqui para aprender com o senhor. E aí eu quero só deixar aqui, na câmera 1, na câmera 2, qual aluno, meu aluno, ou aluno de direito, Dr. Rodrigo Lustosa acabou de falar. Não é só o livro de direito. E pelo amor de Deus, leia. Porque meus alunos, pelo menos, quando eu passo um texto, eles, mas tem que ler tudo? Eu falo, meu Deus do céu. Você escolheu direito. Só tem leitura, não tem mais para onde correr. Então a leitura é primordial. Dizem, né? Até um brocar. Essa fofoca. Né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: há um jargão até, se tornou um jargão, né? Quem só sabe direito, não sabe direito. E isso é absolutamente verdadeiro. Eu tenho, doutor Gustavo Mota, no meu escritório, uma biblioteca pessoal. Que eu já fui lá e eu adoro. Eu tenho um orgulho grande dessa biblioteca. Ali eu tenho livros como, por exemplo, O Julgamento do Eichmann, escrito pelo seu advogado, que foi o Roberto Servatius, funcionou no julgamento de Nuremberg. O Eichmann, como sabemos, ele foi um dos responsáveis pela logística do Terceiro Reich, da solução final, né, que era a criação dos campos de concentração e o horror que foi do Holocausto. O Eichmann, ao final da Segunda Guerra, ele veio para a Argentina, fugiu da Argentina, ele foi sequestrado na Argentina pela polícia de Israel, levado a Israel, e em Israel ele foi julgado. E o seu advogado, ele escreveu esse livro, não é o da Hannah Arendt, escrito por ele. E ali está uma das páginas mais belas que eu já li sobre a prescrição, porque quando Eichmann foi julgado, todos os crimes por ele cometidos já estariam prescritos em conformidade com as leis argentinas. O advogado busca isso, e falando para uma corte em Israel, ele faz uma associação da prescrição com o sábado. Porque o direito precisa dar ao ser humano, ele explica isso de uma forma muito mais eficiente e bela do que eu, por óbvio, mas o direito precisa dar ao ser humano a chance do recomeço. É preciso ter um dia que será
o dia da reflexão, o dia do esquecimento, o dia em que a vida pode recomeçar. Que dizia ele nada melhor que uma corte como essa, evidentemente por conta da fé judaica, que conhece a importância do sábado e sabe a importância do esquecimento e do recomeço para julgar esse homem. Os crimes dele estão prescritos. Então é uma página assim, obviamente dialoga com o direito, porque ele está falando de prescrição, mas veja, onde é que ele vai buscar o grande elemento de convencimento dele? Na fé judaica. Então, isso é extremamente rico, né? E mostra a eficiência, a eficácia de um advogado que tem essa percepção, uma visão ampla do mundo. Por quê? Porque quem só sabe direito, não sabe direito. É isso. Que maravilhoso, que maravilhoso. Nossa, eu quero emprestar desse livro depois, para pelo menos dar uma folheada, dar uma olhada, passar no seu escritório, tomar um café no seu escritório e dar uma lida. 2 vezes, né? Vai e volta. Não, vou ler lá no escritório. Gente, não tem coisa mais horrível para quem ama livro do que você emprestar o livro e ele voltar ou amassado ou ele não voltar. Se ele voltar amassado, você pelo menos teve um livro de volta, mas quando ele não volta... Eu agora estou carimbando todos os meus livros, né? Ex-libris, que é a expressão utilizada para atribuir uma obra à biblioteca de alguém. Então, aquele carimbo antigo, que eu nem sei se a Jovem Advocacia conhece esse carimbo? Eu sou da época que na escola que eu estudei no colégio de aplicação, você tinha que pegar um livro por semana. A professora obrigava, inclusive a professora era minha mãe, então eu fui aluno da minha mãe, e você tinha que ir lá, no final você tinha, né, o carimbinho, pegar a data tal, a devolução data tal, e tinha que assinar. Então, assim, faça isso na sua biblioteca, ou não empreste para ninguém também, a melhor coisa. Eu falo, gente, livro não empresta, livro você compra, você tem que comprar o livro, você tem que ter o livro. Comprar livro é um prazer. Eu tenho um prazer imenso em comprar livros. É o primeiro prazer, né? Eu não tenho nenhum problema em começar a ler e não terminar de ler, porque tem gente que fica se martirizando sobre uma obra que não está gostando daquilo. Aí ele diz, agora eu tenho que terminar isso. Passa a ser uma tortura. Filme ruim. Se um filme ruim eu começo não gostei, eu paro, por que eu não posso parar um livro? Eu começo a ler 1, 2, 3 livros. Esse aqui eu fui até o fim e tenho um prazer enorme em adquirir livros. E acho que a gente precisa fazer isso, até porque o mercado editorial ele está se transformando, mas eu percebo que livro tem se tornado um artigo quase de luxo, né? Pouco consumido, né? E isso é extremamente preocupante. Não sei onde é que nós vamos chegar. Há pouco nós falávamos da ESA do futuro. Eu não sei onde é que nós vamos chegar com as inteligências artificiais, com todo esse aparato tecnológico, essa transformação que tem havido na linguagem, ao ponto tal que eu pego o celular dos meus filhos, entro no Instagram deles, sem eles verem, porque senão seria violar. Eles me acusariam de estar violando o direito deles à privacidade. Eu vou ler o WhatsApp, eles podem ficar absolutamente tranquilos, porque muitas vezes o conteúdo, para mim, é inalcançável. Ali há uma outra linguagem, VC, as palavras estão, né, reduzidas. Então, eu não sei onde é que nós vamos chegar com isso tudo. Falando... O professor Carlos André, desculpa, me mandou um artigo do Rui Castro, na Folha de São Paulo. Ele dizia assim, o Rui Castro, obviamente que para dizer isso precisa poder dizer, né? Aí perguntaram para ele, o senhor é um homem saudosista de certo tempo? Ele falou, não sou saudosista, eu sou apenas um homem culto, só isso. Ele pode. Eu tenho até medo de falar que eu sou culto. Eu sou culto que eu falei, não. Inclusive, do professor Carlos André, queremos o senhor aqui, hein? Queremos o senhor nesse podcast. Mas esse dia eu quero vir também. Não. Para assistir ali. Vou ficar naquela cadeira ali. Vocês não estão vendo, tem uma cadeira ali. É lá que eu vou ficar assistindo. Quero assistir ao vivo, aqui, presencialmente. Com toda certeza. O senhor tocou num ponto aí que eu comecei a estudar, tinha até que estudar mais esse assunto. Nossos tribunais, né? O pessoal está querendo colocar uma linguagem simples para a advocacia. Simplificar a linguagem jurídica.
Qual que é a opinião do senhor, assim, sem entrar em polêmica, mas assim, qual que é a opinião do senhor sobre essa questão da simplificação dessa linguagem? Mas eu acho que, sem entrar em polêmica, não é possível tratar desse assunto. Polêmica? Primeiro, eu tenho a licença para conversar do tema da perspectiva de quem não o compreende em profundidade. Pronto. Então, feita essa ressalva, eu me sinto à vontade para dizer aquilo que eu penso e, obviamente, tendo confessado a minha ignorância sobre o tema, aceitar as críticas daqueles que são qualificados para discorrer com propriedade sobre isso. Do que eu vejo, né, daquilo que eu sei, do que se comenta sobre o assunto, é algo que me preocupa muito. Porque, como advogado, eu passei, né, tenho mais de 2 décadas de advocacia, e hoje eu lhe digo com toda sinceridade, falando ao meu amigo, Dr. Gustavo Mota, as minhas petições, elas pioraram muito do ponto de vista linguístico. Há 15 anos atrás eu usava metáforas, eu escrevia com ironia, em algum ponto você poderia encontrar uma pitada de humor, isso fazia parte. Afinal de contas, no exercício da advocacia criminal, nós estamos lidando com situações fáticas que são carregadas, às vezes, de sofrimento. Então, como é que eu vou descrever isso com uma linguagem 100% técnica? Mas nós estamos sendo empurrados para isso. Então, as petições elas têm sido cada vez mais concisas. A concisão, de fato, é uma qualidade, porque nós não podemos nos exceder muito, mas elas vão perdendo em qualidade narrativa, em qualidade quanto texto. Quer dizer, é cada vez mais comum se fazer um peticionamento articulado, 1, 2, 3, 4, 5, requer. Então, isso me preocupa. Não sou dado às teorias da conspiração, mas eu acho que pode haver, e veja só, é isso, acho, não estou afirmando que exista, acho que também esse movimento pela simplificação da linguagem no direito pode estar atrelado ao uso das inteligências artificiais. Eu imagino que para os programas de inteligência artificial, a compreensão da ironia, da metáfora, de figuras de linguagem que são autênticas e genuinamente humanas, pode ser um dificultador para uma justiça que pretende ser industrial. E não há justiça industrial. Ela não pode se dar em uma escala industrial. A entrega tem que ser suficiente para atender a toda a sociedade, mas a justiça, nós sabemos disso no mundo do direito, a justiça é equidade, a justiça aplicada ao caso concreto. E cada caso concreto, e eu falo como advogado criminalista, cada caso concreto é único. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Brilhante, brilhante. E eu comungo desse seu pensamento, talvez desse achismo, né? E o senhor colocou uma coisa aqui que realmente, hoje nós temos aí o uso de inteligências artificiais que elas não captam totalmente a essência. Algumas até criam jurisprudência quando se pede para fazer Isso eu falo porque um aluno me entregou e eu falei, cara, você botou uma jurisprudência que não existe. Eu vou consultar. Eu vou atrás para saber a resposta. Até porque eu não sabia disso aqui, fui colocar. Não tem. Cuidado quando você for fazer, E eu acho que não estou no direito nem de brigar com o aluno, mas de orientar no papel de professor. De falar assim, olha, pode usar a inteligência artificial a seu favor. Não deixa ela dominar a sua cabeça. Não deixa ela ser o seu material de produção, porque senão você não vai produzir nada. Vai chegar num momento que você não tem produção. Né? É verdade. E eu peço sempre que meus alunos levarem caneta e papel. Escrevam. Use isso. A neurociência pede. Escreva. Fortaleça isso. Mas esse pensamento sobre a questão de quanto mais simples, melhor para IA, realmente é algo que... É preocupante, pelo menos. É algo que nós podemos nos aprofundar
nisso. E eu fico, né, assim, intimamente projetando isso e tentando imaginar onde é que nós vamos chegar. Porque, veja, o doutor Gustavo aqui é um professor de oratória. E por que ele é professor de oratória? Justamente porque saber usar as palavras é uma das grandes habilidades do advogado. E aí vou sair um pouco da palavra falada e um pouco para a palavra escrita. Escrever bem também é uma das qualidades necessárias ao bom exercício da advocacia. Com certeza. A pergunta é, ainda é ou era? E será no futuro? E como é que vai ser esse mundo? Será do futuro? Será um mundo de Illuminatis em que o doutor Gustavo sabe ler e escrever, mas esse é um conhecimento de poucos. É do doutor Gustavo e alguns outros, né? E há uma massa de advocacia que sabe, se muito, redigir prompts para, a partir daí, desenvolver o seu trabalho. Isso é assustador. Né? Você vai ser o advogado que ainda sabe ler e escrever manualmente ou sabe dar um comando para uma máquina fazer o serviço? É por isso, doutor Gustavo, que eu acho que já hoje, na Escola Superior de Advocacia, e naquela Escola Superior de Advocacia que eu desejo que seja a escola do futuro, nós precisamos estar atentos. Primeiro, em entregar para a advocacia a habilidade necessária para dominar essas ferramentas. Isso, né, nós não vamos nunca, vamos dizer, nós não vamos nunca mudar o curso dos astros. Aquilo que é realidade dada é realidade dada. Mas nós não podemos ficar só na superfície. Nós precisamos também levar a advocacia à reflexão sobre isso, como nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, nós precisamos pensar sobre o uso dessas ferramentas em profundidade, para saber se lá na frente nós não nos arrependeremos de tê-las colocado no comando. Exatamente. Pessoal, para quem não entendeu, o Dr. Rodrigo Lustosa, além de tudo que ele já faz, do escritório, da família, dos livros, do mestrado, ele também é diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, né? E eu falo do Estado de Goiás porque tem muito amigo meu que veio me assistir hoje aqui do Nordeste, do Amazonas, ali do Norte. Então, assim, ele é presidente da escola aqui. E quando a gente fala dessa escola, e eu falo porque eu sou professor lá e a gente fala com muito orgulho dela, é preparar o advogado para o que há de vir, para esse futuro da advocacia, onde nós não podemos nos esquivar, né, doutor Rodrigo? Porque a tecnologia está aí e ela existe, ela vai existir. O que nós não podemos é deixar essa tecnologia acabar com a advocacia, com aquilo que nós, enquanto estudantes de direito, nos propomos a fazer na época da faculdade, que é pensar. Né? O advogado ele tem que pensar. E se a gente não pensa, na minha opinião, acabou ali a advocacia. Quem não resiste ou melhor, quem resiste aos Reels, né? Ninguém. Quem resiste ao TikTok? Ninguém. Mas eu fico ali navegando por essas páginas e eu vejo promessas assim. Vai ter um curso de oratória, doutor Gustavo. O sujeito vai sair desse curso de oratória, ele vai sair dele 3 horas aula. Só 3 horas aula, né? Ele vai sair dele um grande orador. Isso me assusta. Processo penal, 3 meses, a grande imersão, com 15 minutos por dia, você vai saber tudo de processo penal. A Escola Superior de Advocacia nunca prometeu à advocacia pílulas de conhecimento, pílulas milagrosas. Sabe como é que a gente aprende? Nenhum elixir mágico, né? Não há. Sabe como é que a gente aprende, doutor Gustavo? Estudando. Eu sempre falo... E todo mundo sabe como é que estuda. Né? A gente pode orientar, evidentemente, ajudar na escolha de bons autores, auxiliar com bons professores, mas isso a tecnologia ainda não conseguiu suprir. Não existe aquele capacete
não é capaz de trazer conhecimento. Coloca um chipzinho aqui, você já sabe tudo. Não é igual o Neo do Matrix, né? Ele só senta na cadeira e já sai de lá, se perde em vários assuntos. Se isso vai ser, né? Se o futuro vai ser, vamos dizer assim, a advocacia, será que ela será toda ela como uma advocacia de massa, pré-fabricada, quase que integralmente feita pelas inteligências artificiais? Então, eu penso, se esse for o futuro, é hora mesmo de estudar, porque esses que fizerem isso, eles vão se destacar e muito, imensamente. Eles é que serão buscados para quem precisa de um diferencial na sua causa, de um tratamento diferente. Essa que é a verdade para mim. Não, isso aí é uma verdade absoluta. E assim, pode mais uma polêmica, será? Claro, bora. O que o senhor acha? Porque assim, eu completo agora 5 anos de advocacia e 11 anos de formado. Então, quando saio da faculdade, não passo na UAB, e até colocar aqui um pouco da minha vida, não passo porque depois de adulto vou descobrir o TDAH, né? E eu falava assim, gente, mas eu sei o conteúdo. Se me perguntar aqui agora falado, eu vou falar. Mas na hora de sentar para escrever, o que acontecia? Na hora da prova da OAB, 80 questões, eu começava a me embaralhar, minha cabeça ia para qualquer lugar, menos para a prova. Então, quando eu tratei, passei na OAB, mas assim, a grande questão é as mídias sociais que o senhor estava falando, né? A questão do estudo. O que você acha desses advogados? Porque isso assim, pessoalmente me irrita muito. Quer aprender a ganhar dinheiro? Vem comigo, eu tenho um curso para você aqui. Você vai clicar aqui agora e eu vou fazer você ganhar 50 mil reais por mês. A advocacia, eu falo, nossa, 50 mil por mês. Eu tenho amigo advogado com 15 anos de advocacia, escritório, funcionário, cliente. Não sei se tira isso, porque é um valor substancial, é um valor que todo mundo gosta de estar ganhando mensalmente. O que você acha dessa advocacia que padroniza uma facilidade no seu exercício? Olha, eu vejo tanto discurso sobre isso e eu acho que há aí, eu estou sendo absolutamente sincero, esse sou eu, esse é o meu pensamento. Há nisso tudo uma inversão completa de valores. Para mim, o advogado que inicia a advocacia pelos honorários já perdeu. Já está errado. Já perdeu. A advocacia é um saber humano. Nós operamos com ciência social aplicada e a nossa primeira preocupação deve ser sempre entregar o melhor serviço para o nosso constituinte. Entregar o melhor serviço para o nosso constituinte. E depois não é só isso. Isso, acredito que seja assim em qualquer carreira, mas o advogado exerce um mundo social. Eu devo, Gustavo, a massa da pobreza, das pessoas pobres, a minha carreira, porque quando eu comecei como advogado criminalista, ninguém me conhecia. E os juízes do júri me conheciam e achavam que eu tinha habilidade para aquilo. Era um tempo que não se cogitava em pagamento de UHD, porque o Estado não pagava mesmo. E eu aceitava todas as nomeações que me chegavam e defendia réus pobres no tribunal do júri. Acho que o Dr. Danilo Vasconcelos recentemente me mandou uma pauta de um tribunal do júri de Goiânia, não sei se do ano 2002, 2003. Naquele mês, eu tinha 8 tribunais do júri. E eu ia lá defender as pessoas gratuitamente. Dava as minhas aulas porque eu precisava ter salário. Mas veja, eu não me sentia mal fazendo isso, porque eu estava exercendo um munus público. Eu me sentia bem advogando para pessoas que não podiam contratar advogado. Eu construí assim a minha carreira. Eu devo isso a essas pessoas. E até hoje nunca deixei ninguém para trás e sem defesa por conta de honorários advocatícios. Mas, tendo guiado e conduzido a minha carreira assim, eu posso dizer a você que não me falta nada. Eu vivo muito bem dentro da advocacia do ponto de vista material. E vivo bem e em paz comigo, porque procedendo dessa forma, eu me sinto feliz, me sinto confortável, me sinto bem dessa forma. É assim que eu acho que tem que ser. Não quero que a minha fórmula valha para os outros, mas eu acho que pensar primeiro nos honorários
é inverter completamente o sentido da advocacia. Nossa, que lindo isso. Que lindo. Porque assim, eu vejo muita gente hoje entrando na advocacia. Não, porque eu quero ser igual fulano ou cicrano. Eu falo, cara, ele tem 30 anos de advocacia. Você tá medindo a sua vida com a régua de outra pessoa que às vezes você nem sabe a régua dela. Eu não imaginaria que no começo da carreira do senhor, o senhor tinha feito júri gratuitamente, à torto e direita, né? 8 júris no mês. Mais de né? Dezenas, mais de uma centena de júris, bem mais do que isso. Eu ainda vou contabilizar, porque o trabalho de contabilizar eu não fiz. Eu vejo advogados dizendo que fizeram 1000 júris. Não é verdade. Eu sei que não é verdade porque eu guardo todas as minhas pastas. As minhas pastas do júri, elas são extremamente organizadas. Eu faço um resumo do caso, faço um catálogo dos documentos. Ainda hoje eu faço isso com papel, caneta, marca texto. Agora, obviamente que hoje eu preciso ter isso tudo também em formato digital, porque eu preciso mostrar muitas coisas para os jurados no telão, tem que ter essa apresentação. Mas eu ainda quero catalogar todas essas pastas e contá-las. As pessoas me perguntam, quantos júris você já fez? Eu tenho certeza que já fiz centenas, mas eu não sei quantos contar. Essa época eu fazia muitos. Muito mais do que hoje, inclusive. Tem algum júri que foi mais marcante para o senhor? O júri é o lugar é o lugar daquele... No júri é a velocidade de raciocínio. Primeiro que o júri, a maior parte da casuística forense interessante, ela vem do tribunal do júri. Né? Então, o júri o advogado do júri sempre vai ter situações interessantes. Segundo que o debate no júri ele é muito vivo. É preciso ter também uma dose de raciocínio rápido. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que um promotor, não tem tanto tempo assim, ele disse, esse doutor Rodrigo Lustosa, senhores jurados, ele é o advogado de mais sorte do estado de Goiás. Porque, veja, ele disse, eu faço júri com ele aqui na capital há mais de 15 anos. Ele nunca teve um cliente que ele dissesse que era culpado das vossas excelências. É muita sorte. É claro que, na mesma hora, eu disse, não é sorte, doutor. Há uma diferença naquilo que nós fazemos. Eu posso escolher os meus clientes. O senhor é que não pode escolher. O senhor não tem sorte, eu sei escolher. Então, no júri, você tem muitas situações que são inusitadas. A essa época, por exemplo, que eu dizia a você, no começo de carreira, houve um acusado que fugiu do tribunal do júri. Ele estava no júri lá, sentado, e foi embora. Sim, ele estava sentado ali atrás de mim, dois policiais fazendo a escolta, ele era réu preso. O promotor dizia aos jurados que não tinha medo de pessoas como o acusado. Ele disse, covarde. O acusado se levantou, havia ali uma meia parede no tribunal do júri antigo, passou por detrás da mesa do juiz e saiu correndo. O promotor que dizia que não tinha medo de homens como réu saiu correndo para o outro lado, deu a volta no plenário em vez de se juntar a mim. Então, ele pensou, o advogado dele, eu estou imune aqui perto do advogado dele. Então, o tribunal do júri, me lembro também de uma ocasião, alguns advogados conhecem isso, porque era uma sequência de julgamentos pelo júri. O fato era o mesmo, mas eram muitos réus e aquilo foi desmembrado em várias sessões de julgamento. Então, em um dia de julgamento acusando um réu, o promotor disse que ele estava na garupa da moto. E o promotor do dia seguinte passou o outro para a garupa. E o doutor, acho que quem fazia essa defesa era o doutor Tadeu, nós estávamos juntos. O colega de tribuna disse assim, bem, essa é a primeira motocicleta com 2 garupas e nenhum piloto. São as coisas que a vida ensina, né? Você fala, nossa, maravilhoso. Então, o júri tem essa... É claro que aqui a gente está abordando aspectos que são jocosos, né? Mas o júri é um lugar assim onde todo aquele ritual do tribunal do júri confere ao procedimento, do meu ponto de vista, a seriedade necessária. Agora, há uma oscilação, né? A pendular. O júri já foi mais
mais teatral, depois se tornou mais técnico, agora há uma volta com essa expansão das redes sociais, então já vi em rede social gente fazendo pirueta, que, bom, Então, cada um tem a sua... no júri vale tudo? Porque assim, o senhor falou, teatral e tal, e a gente sempre tem isso, né? A pessoa fala, no júri vale tudo, o advogado abusa, o promotor abusa, até o réu abusa, os jurados, mas vale tudo no júri? Não, é claro que não vale. Acho que nem em nenhum, se é que nós podemos chamar assim, jogo do direito, vale tudo. Em primeiro lugar, porque direito tem regra, né? Processo penal tem regra. O que nós vemos acontecer no Brasil, do meu ponto de vista, é lamentavelmente um alargamento semântico, como se a lei permitisse qualquer tipo de interpretação. A um ponto tal que nós somos consultados por um cliente e o cliente lhe pergunta: quais são as chances que eu tenho, doutor? Você pergunta a ele quem é o juiz que está com o seu processo. Porque de um juiz para o outro a solução pode ser absolutamente distinta. E quando nós sabemos que não deveria ser assim. Porque em nenhum campo do direito pode haver, para ficar com a expressão que o doutor Gustavo usou, pode haver um vale tudo. Então não vale tudo. E eu acredito que no caso do Tribunal do Júri tem havido muitos excessos. Esses excessos rebaixam o patamar em que a advocacia está. Nesses excessos nós perdemos credibilidade, perdemos respeito, e é ruim que isso aconteça, porque pelas mãos de alguns que não sabem se portar, é verdade que não são a maioria, ao contrário, são a minoria, mas mesmo assim eles conseguem arranhar toda a classe atuando mal. E a imagem do advogado é tudo, né? Eu lembro que um dos motivos de eu fazer direito, além de gostar muito, porque eu pensava assim, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula. Minha mãe é professora, então, filho de peixe, peixinho é. Mas o meu avô, ele falava, não, você tem que ser advogado, doutor ou médico, sabe, andar de terno. E eu odiava andar de terno. Quando eu era adolescente, escutava Charlie Brown, punk rock, eu falava, eu nunca vou usar um terno. Hoje eu passo no shopping, eu falo, meu Deus, tem promoção ali, ó. Acho que dá pra levar mais um esse mês. Então meu avô sempre falava isso, e eu ficava com aquela imagem de advogado. Você via um advogado, e eu acho que realmente alguns poucos mancham essa imagem da credibilidade que nós temos. E aí eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo. O advogado com credibilidade, o advogado respeitado, não é a advocacia que está sendo valorizada aqui. É o cidadão que está sendo valorizado. Porque nós trabalhamos para a sociedade. Nós não estamos trabalhando para nós trabalhando para a sociedade. Quando o nosso presidente, Rafael Lara, diz que a ordem é uma defensora dos direitos e prerrogativas da advocacia, ele diz também que, sendo assim, a ordem é uma defensora dos direitos da sociedade. Então, quando ele diz, por exemplo, que as UHDs estão sendo pagas em um espaço de tempo menor do que acontecia no passado para os advogados que são nomeados, ele diz também que a sociedade está sendo, então, melhor atendida, porque aquelas pessoas que não têm dinheiro para constituir um defensor serão melhor defendidas, terão mais acesso à justiça, porque a advocacia é um ônus público. E é bom de deixar claro, né? Se o réu não tem advogado, não tem julgamento. As pessoas acham que não tem advogado, vai correr. Não corre. Não. Fica parado. Não. É um direito. Agora, voltando um pouquinho no curso aqui do nosso papo, mas é isso, né? Tempos atrás, o advogado, quando ele entrava num recinto, as pessoas se levantavam para cumprimentá-lo, porque ele era o advogado. E eu acho que isso vinha muito desse conhecimento amplo, plural que o advogado tinha, porque o advogado ele era chamado para solucionar a briga de família, para dar conselho às pessoas. Olha, conversa com fulano porque ele é advogado e vai poder lhe dar um bom conselho quanto a essa situação. Exatamente. Assim, se havia uma questão política,
E mesmo hoje é assim, veja, com todo respeito, né, que nós temos às outras entidades de classe, mas quando se tem uma questão política relevante do ponto de vista nacional, não se vai ouvir o Conselho de Medicina, embora nós tenhamos todo respeito. A imprensa vai ouvir, né, a opinião pública quer saber a opinião da OAB, da Ordem dos Advogados. O que vocês têm a dizer sobre tal lei, sobre tal... Exatamente. Deixa eu só mudar um pouco aqui. A gente falou de Tribunal do Júri, maravilhoso, sobre opinião, sobre tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta, doutor Lustosa. Sala de aula. Eu comecei a dar aula agora, recentemente em faculdade, mas já tenho aí 5 anos ministrando aulas e cursos pela ESA, que para mim é um dos meus maiores orgulhos. Vou tatuar a ESA no braço. O senhor me autoriza? O senhor me autoriza? Se o senhor autorizar, eu vou tatuar a ESA aqui. Bom, né? Tudo passa pelo conhecimento, ESA. A pergunta é, sala de aula, você acha que o aluno, a gente sabe que mudou o tempo, muda-se, né, a geração Y, geração Z, geração milênio, mas como que o senhor vê hoje, como diretor da Escola Superior de Advocacia, um lugar tão rico em conhecimento, como é que está o aluno de ontem, o aluno de hoje, para o advogado de ontem, para o advogado de hoje? O que, na sua opinião, falta para melhorar essa questão didática, essa questão para o aluno, para o curso de Direito, para a gente melhorar isso? Para mim tem algo que lamentavelmente tem decrescido, que é o investimento do aluno no estudo. É o tempo para o estudo. É aquele tempo que a Escola Superior de Advocacia não pode dar, que a faculdade não pode dar, é o comprometimento com os livros, com a leitura, com o estudo. Isso eu percebo. É um comportamento diferente de quando eu fiz faculdade, para aqueles que hoje fazem, não estou me referindo a todos, evidentemente, eu estou dando aqui uma perspectiva geral. Sempre existiu e sempre existirá aqueles que estudam mais, aqueles que estudam menos. Mas mesmo os que estudavam menos, eu me lembro, na minha época de faculdade, quando as provas se aproximavam, todo mundo ficava muito preocupado. E o que se ia fazer? Estudar. Precisava estudar mesmo. E agora eu vejo que isso diminuiu, o que pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Então, nós precisamos alertar a advocacia, alertar os acadêmicos quanto a essa necessidade. É isso que eu acho. Minha mãe professora, mestre em linguística, né, em educação, ela sempre falava assim, usa a técnica da cadeira. Aí eu, mas que técnica é essa? Senta na cadeira e estuda, menino. Senta na cadeira. Mesmo eu com essa toda é a melhor de todas. Né? Mesmo eu com toda a dificuldade do TDAH e tudo, senta e estuda. Ah, não quer sentar, lê em pé. Mas vai ler. E eu lembro que minha mãe me deu aula na 4ª série. E eu nunca... Tem tempo que eu não vejo isso. Me veio aqui agora à mente. Eram uns livrinhos para gostar de ler, com as crônicas de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. Uma ótima coleção. Né? Porque você acabava lendo grandes autores de forma ali 4 ou 5 páginas e depois você ganhava gosto em ler aquilo. Hoje em dia eu vejo que nós não temos mais isso. Né? E eu brinquei esses dias lá com o Rodrigo, a gente precisa comprar uma Barça para ESA. eu ainda sou um pouco mais idoso do que alguns jovens advogados. Eu estudei pela Barça, né? Ia fazer trabalho, Barça. Vai lá na Barça e pesquisa. É que eu acredito que o tempo mudou. Né? Como é que o tempo mudou? As coisas hoje elas são muito mais... Isso é claro que isso é um processo histórico, porque se nós pensarmos assim, o tempo mudou com o rádio? Muito. Né? Sem o rádio, para chegar uma notícia da metrópole no Brasil, colônia, de Portugal para cá, era uma caravela. Né? Se tivesse ventando mais, chegava mais rápido, com menos vento. Demorava o tempo de chegar, né? As notícias demoravam muito menos. Com o rádio isso mudou muito, com a televisão mudou mais ainda, mas agora nós estamos na era das redes sociais e as informações absolutamente compactas. Nós temos dificuldade física de contenção, porque a pessoa não consegue se conter por muito tempo, porque essa quantidade de informações vai deixando ela num estado de frenesi mental. Agora, veja, informação não é conhecimento.
A informação ela pode ser transmitida, né, quase que na velocidade da luz, mas o conhecimento ele não pode ser adquirido nessa velocidade. E transformar informação em conhecimento é um processo complexo que demanda tempo. A informação por si nada significa. O sujeito pode ser absolutamente bem informado e não ter conhecimento de nada, porque ele não consegue interpretar, assimilar aqueles dados e transformar aquilo em conhecimento. E outra coisa, um negócio que me mata. Ah, não, eu vi essa notícia no YouTube. Como assim? Não, eu vi no Instagram. Eu falei, meu anjo. Mas você viu tudo? Você leu ou você viu só a manchete? Não, agora mudou. Eu vou te dizer uma coisa. Existia, assim, tempos atrás, aí estou falando do passado, era assim. Primeiro, as pessoas achavam que se tivesse escrito era verdade. Né? Aí até pode ser que haja até uma relação com a nossa fé. Porque aquilo que está no livro, aquilo que está nas escrituras... A sagrada verdade é... Então, culturalmente existe isso, essa convicção, né, o convencimento em torno da palavra escrita. Bom, mas se estava escrito, se estiver escrito, é verdade. Mas depois, eu vi muito isso, se tivesse passado na televisão, também era verdade. Passou no Jornal Nacional. Aí é uma verdade absoluta. No Fantástico, aí já era algo... Quem falou foi o William Bonner. Isso é verdade, que meu avô falava isso. Não, eu vi, o William Bonner falou. Então a imprensa oficial, né? A imprensa tinha muito esse monopólio do que é verdade. E agora, como é que será essa relação com as redes sociais, né? Porque todo mundo vai lá, posta o que quer, mas as pessoas ainda se convencem, né? Não, deu no TikTok, saiu no TikTok. Nossa. Então, é verdade. Né? Passando para um outro lado aqui, quase caminhando para o final. Eu sou professor de oratória, né? Tenho muito ainda a aprender com você, com grandes mestres da oratória, o professor Lúcio Flávio, por exemplo, que é um exímio orador. Mas assim, como que a oratória, não sei se o senhor fez algum curso, se durante a graduação tinha isso, mas como a oratória, como a comunicação, ajudou o senhor, desde a graduação até hoje, a chegar onde o senhor chegou? Eu fiz tudo pela palavra, pela habilidade de falar e de escrever, porque a minha vida sempre foi essa. Ser professor há muitas décadas e estar nesse ramo que é o direito penal. Então, assim, a minha carreira é uma carreira de gente que trabalha com a fala. Acho que mais que um locutor de rádio. Um dia eu postei no Instagram, foi uma brincadeira, né? Eu estava fazendo uma sustentação oral, acelerei, coloquei ali em 2 vezes, que ficava ali a boca ali mexendo rápido, e coloquei a legenda. Será que um dia o nosso estoque de palavras acaba? Porque se ele acabar algum dia, aí nós acabamos, né? Porque nós, advogados, advogadas, nós somos... Esse é o nosso ofício. Essa é a nossa arma, é a nossa ferramenta de trabalho. Nunca fiz nenhum curso de oratória. Admiro os professores de oratória, porque eu vejo que é possível sair daquela... Algumas pessoas têm mais facilidade, algumas têm uma habilidade natural. Então, eu acho que esses cursos, como é o caso do seu curso, do professor Davi, do Lúcio Flávio, que também é um grande professor de oratória, eu vejo que com esses cursos, as pessoas, mesmo que não sejam exatamente vocacionadas, elas podem desenvolver habilidade. Mas eu gostaria de entrar em todos os cursos para dizer coisas para as pessoas que eu acho básicas. Existe uma substância no mundo que ela é muito abundante, e quem quiser pode pegar, mas ela incrivelmente tem feito falta às pessoas, que é bom senso. Se a gente engarrafar e vender... Porque quando a gente chega, por exemplo, em um tribunal, num tribunal do júri, o advogado entra lá, tem vários jurados sentados, a sessão não começou ainda, eu gosto de dizer, se a gente diz bom dia, parece algo tão básico, né? Quando a gente vai começar a falar, nós saudamos os que estão lá. Uma história tem começo, meio e fim. A velha estrutura da redação, as minhas férias, ela vale, né? Talvez desde Cícero até hoje, uma história tem
começo, meio e fim. E as ousadias, se a gente ainda não está habituado, nós devemos descartá-las. Uma vez, num bate-papo com um amigo querido, grande advogado do Tribunal do Júri, o Jader Marques, lá há uma causa do Jader que é célebre, né? Que é o caso da Boate Kiss, virou filme, série. O Jader fala assim: Lustosa, no júri, tá na dúvida, não arrisca, meu amigo, porque pode dar ruim. Mas quando dá ruim, não é ruim para o advogado, é para o réu, né? Porque é ele que vai ser condenado. 12 a 30 anos, o que você acha? E agora o feminicídio, pena de 20 a 40 anos, doutor Gustavo. Aí é polêmica mesmo. É uma polêmica que eu não vou... O pessoal me perguntou já na faculdade, o que você acha? Eu falei, eu ainda não tenho opinião. Preciso ler a lei, preciso revisitar ali, igual, né? Porque é complicado aumentar. É liberdade. Por isso que eu falo que o direito penal é tão gostoso, porque assim, a gente mexe com algo que realmente é o que a gente tem. A liberdade, a dignidade. E aí você ficar preso ali 40 anos e sai da... Porque fala que é um método de ressocialização. Então, veja, eu acho, meu amigo doutor Gustavo, colegas, os que estão em casa nos assistindo, nós temos uma fé, mas parece que a nossa maior fé, na verdade, é no direito penal. Direito penal aqui é solução para tudo, né? Se acha, e isso é demagogia, porque veja, as pessoas elas são eleitas dizendo que vão aumentar a pena de crime. Se eu vou dar um tratamento extremamente rigoroso, então vamos resolver tudo com direito penal. Ser analfabeto, pena 5 a 15 anos de reclusão. Acabou o analfabetismo no outro dia. Quando nós sabemos que o direito penal ele é reativo, ele é essencialmente reativo, ele só atua quando o problema já aconteceu. Então, quer dizer, não preciso, infelizmente, se essa fosse uma boa solução, até gostaria que fosse, mas sabe, essa pena extremamente exacerbada, 20 a 40 anos, eu gostaria muito que ela resolvesse o problema da violência contra as mulheres, que é gravíssimo. A violência de gênero é gravíssima, mas nós sabemos que não é pelo direito penal que as grandes questões, que os grandes problemas podem ser realmente solucionados. A lei vem recrudescendo. Cada dia ela se torna mais dura. E a criminalidade? Ela está diminuindo ou está aumentando? Né? É como se a gente esperasse uma solução fácil para problemas difíceis. Dessa forma. E o senhor falou algo que é incrível. A gente passou agora pela campanha para vereador, né, para prefeito. Vereadores falando sobre violência e como eles mudariam a lei. Eu falei, meu Deus, não tinha uma assessoria para falar que vereador não altera a lei penal? Eu me lembro, olha, eu sou dado a essas polêmicas, como você chamou. Eu me lembro que anos atrás havia um debate em Goiânia se a Guarda Civil deveria ou não andar armada. E a ordem, àquele tempo, se pronunciava contrariamente. A OAB, naquela época, era contrária, e hoje nós temos que as guardas civis, Brasil afora, elas estão armadas. Faz falta para nós um padrão de policiamento cidadão. Faz falta para nós... eu não estou dizendo que essa que está aí seja ruim, jamais faria isso. Evidentemente que prestam um trabalho valoroso no combate ao crime, no combate à criminalidade, mas acontece que nós temos que ter também, paralelamente, um outro padrão de policiamento. Eu, às vezes, vou assim, aos parques da cidade, e isso poderia estar sendo discutido, proposto, por exemplo, por candidatos a vereador. Eu vou aos parques da cidade, eu não vejo ali um guarda-vida, um salva-vida na beirada de um lago. Né? Nós não temos. E a questão da criminalidade, ela é extremamente complexa, nós sabemos disso, né? Quais são os estímulos? O que leva o indivíduo a delinquir? O crime é um fenômeno multifatorial. Onde é que o indivíduo encontra esses estímulos? Muitas vezes a iluminação pública inibe mais a prática do crime do que uma viatura. Isso pode acontecer. Então, são questões complexas, difíceis, mas o poder público
precisa pensar sobre elas e nós, enquanto sociedade, temos que dizer não é o direito penal que vai solucionar todas as questões, não, porque aí nós estamos nos deixando enganar. Exatamente. Só um momento aqui para o nosso patrocinador desse podcast, né? Estamos aqui. Se você viaja, se você tem cartão de crédito, viu, doutor Rodrigo Lustosa? Você gasta no seu cartão de crédito, você vai procurar o Ita Viagens, né? Ita Viagens. Vou estar marcado o arroba dele em algum lugar aqui dessa tela aqui, eu não sei onde é que tá a tela, porque aqui, você vai fazer uma gestão de milhas, tá aqui, não, cadê? Eu não sei, tá ao contrário ali, aqui, tá aqui, bem aqui. Achou. Você vai fazer uma gestão de milhas, algo maravilhoso, porque eu uso, porque você vai ter um acompanhamento de quanto você gasta, quanto que você quer gastar, e toda a questão de logística de voo, logística de estadia, né? Então você vai procurar aí o Ita Viagens, Viagem Experiência, para poder fazer isso aí. E também aproveitando o gancho aqui do outro patrocinador, que sou eu mesmo, vou fazer um curso de oratória, vou promover um curso de oratória em dezembro. Então, se você está assistindo, você quer melhorar a sua comunicação... As inscrições já estão abertas? Vou abrir essa semana. Me avisa hoje, porque a minha eu gostaria que fosse a número 1. O número 1, então pronto. O senhor é o meu convidado lá. Vou fazer ele em dezembro, né? Vai ser um curso, assim, totalmente diferente. Até demorei, as pessoas estavam pedindo o curso, até demorei porque eu reformulei totalmente o curso, conversei com grandes advogados, conversei com grandes professores de português, inclusive a minha mãe, que é professora, para reformular, para tentar entender a necessidade que hoje a gente está tendo, que é, eu tenho muita rede social, eu tenho muita mídia social, YouTube, Instagram, Facebook, televisão, mas o que realmente eu preciso para me conectar? Porque quando a gente vai falar de oratória, a gente tem que entender que a comunicação ela não é só para você vender algo. E eu falo sempre lá, porque eu fiz escola de circo, eu fiz teatro, né? Uma das coisas que me trouxe também para oratória, eu sou católico, eu fazia leitura na igreja, né? Então você todo domingo subia ali, todo mundo e o padre, e você ficava nervoso. Isso te aproxima das pessoas. Então, assim, eu já tive alunos que procurou o curso de oratória não para poder fazer um trabalho melhor. Poxa, eu não consigo me conectar com a minha namorada, não sei conversar com ela. Eu falo, cara, vamos pensar nisso, né? E aí no curso tem alguns outros profissionais, não só eu, vai ter professor de português, tem uma psicóloga, que no caso é a minha irmã, né? Ela é neuropsicóloga, e a gente faz esse trabalho ali tentando se complementar. E eu quero deixar aqui, eu posso estar me matando, mas você não vai fazer um curso de 2 dias, uma imersão, e vai sair um grande orador. Não vou mentir pra ninguém. E não tem como mentir pra ninguém. Mas você vai entrar no curso, você vai fazer esse curso e você vai ter ferramentas. Vai sair com um caminho. Um caminho, entendendo, sabendo o que fazer, sabendo o que não fazer para ao longo da vida você chegar. E aprimorar a habilidade. Porque quando me perguntam... Eu não vou faltar esse curso. Jamais. Esse eu não faltarei. Porque quando me perguntam, você só... mas como é que você chegou onde você chegou? Cara, eu fiz teatro. Sem saber que eu estava fazendo teatro para esse momento no direito. Eu fui catequista na igreja, sem saber que isso me ajudaria. Eu fiz escola de circo, sem saber que isso me ajudaria. E tudo isso vai agregando. E eu tentei juntar tudo isso para passar para o aluno. Então eu quero te dizer, você vai ter um curso maravilhoso. Não é porque é meu, mas é maravilhoso. Com muita coisa. Eu trouxe até aqui uns livros que eu gosto de indicar e tal. Só que... eu gosto desse aqui, ó. Esse livro aqui, esse primeiro, né? Gostei dessa mão aqui. Só que você tem que entender que um curso desse e qualquer outro curso que você fizer, ele vai te dar ferramentas. Assim como um curso de peticionamento, você não vai sair de lá peticionando maravilhosamente bem, porque você tem que ter prática. Você vai na academia, Lustosa, um dia você já tá... Eu já. Bombado. Eu malho. Como podem ver, né? Estrutura física que vos fala. Então, é basicamente isso, meus amigos. E caminhando aqui para o final, Rodrigo Lustosa, se você pudesse mudar alguma coisa na advocacia como um todo, o que seria? Eu acho que a advocacia é maravilhosa, não me sinto à vontade para mudar absolutamente nada na advocacia. Mas se não dizer aos meus colegas advogadas e advogados que a nossa profissão ela não é uma
uma corrida de 100 metros, a advocacia é para a vida. E o advogado, e esta profissão, a advocacia, ela está naquela categoria de coisas que eu diria assim, como é que eu posso dizer? É uma missão de vida. Então, pensando dessa forma, nós precisamos seguir com seriedade, com responsabilidade, né, semeando cultura, conhecimento, porque isso é que dá a base para que o advogado siga e que não tenha uma carreira curta, porque a advocacia é para a vida. Amém. É isso. Quero agradecer aqui a presença do Rodrigo Lustosa, mas antes, Rodrigo, uma mensagem para todo mundo que está assistindo. E aí eu quero pedir duas mensagens, então. Para todo mundo, e uma mensagem para os alunos de direito, aqueles que estão aí caminhando no curso, o que você poderia deixar para eles, né? Para os alunos de direito, não desanime. Bom, eu sou suspeito para dizer, porque eu quero ter todos eles na advocacia, né? E eu sei que nem todos virão para cá. Mas dizem por aí que o direito está saturado, que tem advogado demais no mundo, que é muito bacharel em direito. E as dificuldades da vida, elas existem mesmo, e isso é uma realidade. Mas, apesar dessa realidade, nós precisamos muito e urgentemente de bons operadores do direito. Então, dedique-se, porque há espaço e são necessários. Vocês são necessários, bons operadores e operadoras do direito. É maravilhoso. Isso. Gente, quero agradecer aqui o Rodrigo Lustosa, assim, imensamente. Eu sei que o tempo é escasso, né? Você tem 1000 obrigações e veio aqui. Muito obrigado. Eu espero que esse podcast tenha atingido o coração de todo mundo, porque eu tô aqui assim, nossa, eu já te achava foda, agora eu tô assim, nossa senhora, vocês têm um autógrafo desse cara. Escreve um livro, Rodrigo. Por que você não escreve um livro? Agora recebi um convite da Juruá. Vamos ver, porque o tempo tá exíguo, né? Acho que as coisas na vida têm seu tempo. Tem hora que é o momento de realizar, e agora eu estou lá na Escola Superior de Advocacia, e isso consome bastante energia. Mas vamos ver, quem sabe isso não dá certo. Né? Gente, então a gente teve aqui com o Dr. Rodrigo Lustosa. Rodrigão, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Inenarrável. Como dizia um grande amigo meu, foi igual coçar uma picadinha de muriçoca, de tão gostoso estar aqui com você. Que programa foi maravilhoso. Fale direito. Um prazer estar aqui contigo, Gustavo. Grande abraço para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.